como professor, como mestres, como mensageiros, nós temos a mensagem mais honrosa de se fazer, né? Nós temos a Bíblia, e essa Bíblia ela é imutável, eterna e absoluta. Então, para vocês que são mestres aí, não chegue em sala, né? Tipo assim, vamos abrir o capítulo. Não, é o melhor capítulo. É a história de todos os tempos. Quando nós fazemos isso, nós instigamos o outro, que aquilo que nós temos em mão é o melhor que nós temos, né? É o mais importante, é o protagonista daquele momento. Então, quem faz isso? Nós, os mensageiros, nós fazemos isso, né? Quando você chega lá e você vai transmitir uma mensagem, você diz assim, então, hoje o dia tá ensolarado, e nós vamos estudar aqui, abram a Bíblia e tal. Não, gente, vai desde o nosso tom de voz até a nossa alegria em estar servindo e a honra em servir e ensinar a palavra de Deus. E é perceptível aos olhos daqueles que nos veem e os ouvidos daqueles que nos ouvem, porque está na nossa fala, né? Está no nosso viver. Professores que se chegam desanimados em sala, né? Principalmente criança que tem muita energia, a criança fala, de novo, professor, principalmente igrejas que têm escalas, né? Por que existem preferências de pessoas dentro da igreja que dão a aula? E aí você pode falar assim, nossa, mas as pessoas deviam pensar tudo igual, né? Tipo assim, não, é para Deus. É para Deus, então para Deus tá tudo certo, né? Tipo assim, não faz diferença se é um professor A, um professor B e tal. Mas e se você tem um professor A, que ele é aquele professor todo desanimadão, que ele chega em sala e que ele não consegue interagir com a turma e que ele só tem a missão de informar. Aí você chega, professor B, e aquele professor ele chega tipo assim, vocês não sabem o que eu preparei para vocês hoje, e já começa, aí você vê que ele pensou a semana toda sobre aquilo, e aí ele tá tipo empolgado com aquilo que ele tá entregando. Com qual professor você se identifica? Então, lembrando dos professores de vocês aí, né? Eu tenho certeza que cada um de nós temos lembranças de professores, né? Mestres que nos ensinaram. Então, quando a gente está na infância, dentro da igreja, é muito importante que aqueles que estão à frente do ensino sejam apaixonados pelo ensino. Ensinem de verdade. Separem a boa porção de palavra para que as crianças se sintam alimentadas. Porque essa memória da infância vai ser levada até o fim. Essa memória da infância está registrando tudo aquilo que vai ser trabalhado ao longo da vida. Então, a gente pode registrar memórias tristes, né? Memórias assim, nossa, que terrível isso, né? Ou registrar memórias erradas mesmo, né? De forma que a palavra deveria sobressair e fazer a diferença na vida daquela criança. E ela só recebeu a informação, mas nem sabia o que fazer com aquilo. Então, é bem importante que a gente tenha essa empolgação. E uma das coisas que é mais impressionante, que nós precisamos lembrar, é que essa Bíblia que nós usamos, essa palavra que é a nossa matéria-prima para ensinar crianças, ela não é feita de achismos, né? Então, assim, não é o que por isso que a mensagem é muito mais importante, porque não é o que eu penso, o que eu acho, a minha opinião, não, é o que Deus está falando, é verdade absoluta mesmo. Então, quando nós entregamos essa mensagem, ela precisa estar sem contaminação humana, né? E nem de religiosidade. Quando a gente fala assim para as crianças, né? Vou puxar um pouquinho agora para o pessoal infantil também, para ter essa bagagem aí. E quem não é do infantil, né? É do adulto, mas serve também. Quando a gente apresenta essa verdade para as crianças, né? Mas a gente impõe sem que ela possa pensar sobre isso, e ela pode até aceitar por um determinado tempo, mas com o passar desse tempo, ela vai, tipo, isso não é tão importante, porque ela não teve entendimento daquilo que foi passado. Ela só recebeu uma informação da história bíblica, do que tinha na Bíblia, do que aconteceu. E muitas vezes fazemos isso com os adultos também, porque uma das coisas que nós não podemos esquecer, as pessoas que são novos convertidos, que estão dentro das nossas igrejas, que chegaram, elas são crianças na fé. Então, o entendimento delas, da fé, é como de uma criança, né? Ali dos seus 6, 7 anos, 8 anos, que está aprendendo e tudo. Então, tem isso também. Então, a gente começa aonde? Do leite, vai, né? Dando leite, vai mudando o alimento, vai tornando mais sólido. E isso é com o passar da idade.